Quem é Jesus? Uma edição da Enciclopédia Britânica usa 20.000 palavras para descrever a pessoa e a biografia de Jesus. Essa descrição ocupa mais espaço que a biografia, por exemplo, de Aristóteles, Cícero, Alexandre, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé e Napoleão Bonaparte. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau afirmou o seguinte: conseguir inventar ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi sua existência real. Na verdade, Jesus poderia ser somente uma de 4 coisas: uma lenda, um mentiroso, um lunático ou Senhor e Deus. Agora, há tantas evidências históricas e arqueológicas para apoiar a existência de Jesus que cada historiador com reputação concorda que ele não foi uma lenda. Bom, se Jesus foi um mentiroso, por que então ele morreria por alegações que ele fez, quando ele simplesmente poderia ter evitado uma morte tão cruel e poderia ter feito isso escolhendo algumas poucas palavras? E se Jesus fosse um lunático, por exemplo, como é que ele se envolveu em debates tão inteligentes com os seus opositores? E como é que ele ensinou de forma tão clara que as multidões ficaram assim maravilhadas? O que Jesus afirmou sobre si é a pura verdade. Ele declarou que era Senhor e Deus. A evidência apoia essa alegação. E o evangelista Marcos, no seu evangelho, no versículo 1 do capítulo 1, começa dizendo o seguinte: Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferentemente da pergunta Deus existe, bem poucas pessoas perguntam se Jesus Cristo existiu ou não. Geralmente se aceita que Jesus foi de fato um homem que andou aqui na terra, em Israel, na região da Palestina, há quase 2.000 anos atrás. O debate começa mesmo quando se analisa o assunto da completa identidade de Jesus. Quase todas as grandes religiões do mundo ensinam que Jesus foi um profeta, um bom mestre e um homem piedoso. Mas o problema é que a Bíblia nos diz que Jesus foi infinitamente mais que um profeta, um bom mestre ou um homem piedoso. Em Marcos 8:29, por exemplo, Jesus pergunta a seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. A identidade de Jesus foi entendida claramente por seus discípulos, por meio de uma revelação espiritual. Jesus é o Messias e o Salvador. Ele não era uma pessoa comum. Agora, é muito importante entender como é que Jesus se via a si mesmo. Qual era a visão dele sobre ele. E o apóstolo João teve o cuidado de escrever o testemunho de Jesus sobre si mesmo no seu evangelho, o Evangelho de João. Em primeiro lugar, Jesus afirmou categoricamente que ele era Deus. Ele declarou o seguinte em João 10:30: eu e o Pai somos um. Em João 14:9, Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. E é bom lembrarmos que a oposição maior dos líderes judeus contra Jesus foi porque ele afirmou ser Deus. Jesus também afirmou ser o Messias prometido de Israel. Em João 4:25, no encontro com a mulher samaritana, naquele diálogo, a mulher samaritana disse o seguinte: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Mas no versículo 26, Jesus afirma: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus afirmou também ser o Mestre e Senhor. Em João 13:13, Jesus diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus estava muito consciente da sua identidade, sabia muito bem quem ele era, de onde veio, o que estava fazendo aqui e para onde iria. E Jesus, ao afirmar a sua identidade, ele se coloca como aquele que traz as respostas espirituais para todas as pessoas, todo ser humano.
Então Jesus declarou em João 6,35, por exemplo: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele arroga para si como aquele que dará as respostas às perguntas mais profundas de uma pessoa. Em João 8,12, ele declara o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, por ser Deus, por ser Messias, por ser o Mestre, por ser o Senhor das vidas, ele faz uma afirmação categórica e que choca as pessoas. Ele afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo é que ninguém terá encontro com Deus, ninguém terá oportunidade de se conectar com Deus a parte de Jesus. Isso não existe. Quem diz isso? O próprio Jesus. C.S. Lewis foi um ex-ateu inglês. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Autêntico. E ele fez a seguinte declaração: um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria apenas um grande professor de moral. Ou ele era e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo pior. Você pode tê-lo por um louco, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não lhe é permitido vir com algum disparate sobre ele ser apenas um grande mestre. Ele não nos deixou esta opção. Quem é Jesus? Bem, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Senhor e Deus e Salvador, se ele é o que ele diz ser, a única opção que nos sobra é crer nele ou rejeitá-lo. O que não se pode é ficar em cima do muro ou neutro quanto à fé dele.